era nada disso e ele conseguiu dar o título da Copa do Brasil. Eu acho o time do Furacão, tenho convicção, né, para mim, que o time do Furacão do ano passado é melhor que o time em nomes. Em peças é melhor do que o do Corinthians. Porque o Corinthians se botar o Renan Lodge, inclusive. Nossa Senhora. Contra o Alves não tem a dúvida. Você pega Renan Lodge e Bruno Guimarães, dois caras que já hoje são da seleção brasileira principal. O próprio Rony era um sonho de consumo, aquele Rony do Atlético, ainda não tem sido no Palmeiras. Eu acho que não, e umas coisas muito loucas, assim, por exemplo, o Luan já foi o melhor jogador da América. No ano passado, o Cidadinho foi melhor que ele. Porque assim, eu falo de sequência de trabalho, eu falo das dificuldades que é, não aqui para sugerir demissão de técnico, nem nada disso, até porque eu não tenho esse interesse. Isso nem se... mal comparando, é que treinador, gente, ele fica mais exposto. Mas é como se fosse, sei lá, o capitão, camisa 10, o ídolo do time, vivendo um mau momento. O momento do Thiago Nunes é muito ruim, mas é como se, digamos, se fosse um jogador, ter contrato de 15 anos. Então, segura isso aí, é um momento ruim. Mas acho que a torcida já não sabe. A torcida já sabe, mas nós mesmo, a gente não tem a menor paciência. O que acontece? A diferença que eu vejo nisso daí, nessa comparação que você fez, eu acho que ela é rica para a gente debater, é o seguinte... O jogador, às vezes, na má fase, você sabe da qualidade que ele tem. Só que é difícil um jogador de muita qualidade não se encaixar em qualquer time. O cara que é bom vai jogar em qualquer time. Eventualmente, o Thiago Nunes vai ter muita qualidade, só que a coisa não encaixa. O que ele pensa de futebol pode não encaixar com os jogadores. E você não tem hoje, no Corinthians e em praticamente nenhum time, eu acho que 18 dos 20 times do futebol brasileiro na Série A não permitem que você troque a tua base. Você não consegue trocar a tua base de jogadores. Sim. E aí eu acho que vai fazer parte da escolha da diretoria de falar para o técnico, eu quero você. Mas eu quero você tentando fazer algumas concessões do que você entende de futebol para dar certo. Porque mas parece que ele... Eu acho que seja o caso dele fazer no Corinthians. Mas eu acho que não tem margem para... Assim, eu não vejo o Thiago Nunes falando assim, vai ser do meu jeito. Eu não vejo. Eu também não. Eu acho que ele tá, como disse o Alê, cara, ele tá no limite. Ainda? Não, ele tá no limite do quê? De jogadores... limitados com jogadores que têm qualidade e estão jogando mal. Né? Mas, então, mas aí, o Cássio no jogo mais importante do ano, perfeito? Sim. E que seria completamente a nossa visão do trabalho do Thiago hoje, o Cássio falhou numa bola que é o melhor jogador do time. A gente tá falando do melhor do time. Exatamente. Jogador de seleção. Então, assim, pro lado do Thiago, eu não tô vendo ele assim, transgênero, tem que ser do meu jeito. Eu acho que ele tá num mato sem cachorro. Porque tem jogador limitado no time dele. Jogando mal. Limitado que ele tá falando assim, cara, vou botando... E tem jogador bom que tá jogando mal. Então, e os limitados estão jogando mal. Aí ele não tem culpa? Acho que ele tem. Talvez, não sei. Aí também você fala assim, se ele fecha a casinha lá e dá bico pra frente, vai ter... Talvez nós vai falar assim, pô, mas pra fazer assim é melhor deixar o Carille. Sim. Pra fazer assim é melhor deixar o Jair Ventura. Tá. Tudo bem. Mas eu acho que ele está numa situação ele está até errando em mexidas, está tudo errado. Sim. Agora, até respondendo objetivamente a questão em pauta, para mim não é o principal, mas já começa errado de novo, você chato mais do que eu sou, ele devia ter assumido quando contratado. Então, essa é uma discussão que muita gente tem e acho que cada um tem uma opinião diferente. Essa eu falei que achava que ele não devia ter assumido e continuo achando que ele não devia ter assumido. Eu estou mais com o Vitor do que com o Mauro nessa. Eu também estou com o Vitor. Porque assim, não... Acho que ele já teria caído, inclusive. Exatamente, eu também acho. Nesse futebol imediatista que a gente vive. Isso eu entendo, mas para o que é necessário ser feito, ele devia ter começado desde o início. Eu não tenho essa... E assim, tem uma questão que é... Eu não vou dizer que é convicção, mas... eu acho que, por exemplo, ele não pode em nenhum momento falar que está no começo do trabalho, embora esteja. Velho, você já devia ter começado a trabalhar antes. Mas a gente não está discutindo aqui que um dos motivos que o Corinthians não está... O Jardine começou a cair quando pegou o São Paulo e ficou... Mas o Jardine... 7 jogos sem vencer. Porque a gente não está falando do Jardine. Era um efetivo... mas no começo do trabalho dele, ele ficou um tempo sem perder. Ele termina o brasileiro com 6 jogos sem vencer. Mas o Jardine era um efetivo interino. Mas a gente não está falando aqui respeitando a história dele. Um dos motivos que a coisa não está andando no Corinthians é que é difícil essa transição no estilo de jogo e tal. Isso. Você imagina no meio do Campeonato Brasileiro, então, com jogadores que não ficaram. Sabiam já que não ia ficar
e contra adversários Mas de já qualidade. vai Não é, vendo, por vaga. não é já vai Ituano, vendo, já brigando vai... por vaga. Isso. Claro que era uma outra situação, mas os maiores times que eu vi na vida foi assim, o Luxemburgo chegou em outubro ao Palmeiras, com chance de ser campeão brasileiro ainda, ele largou o Brasileirão com chance para trazer o Djalminho e o Luizão para montar aquele time espetacular de 95. Não vou dizer que é a mesma coisa, era um outro tempo, era outro time, mas cara, quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor em qualquer Fora circunstância. que o E você tem Luxemburgo poucas também opções era. também hoje. Ele mudava o time no vestiário sem ter treinamento, né? Sim, E é excelente. uma outra, Na época espetacular do Luxemburgo, uma outra um time situação fabuloso. em que os jogadores também eram tecnicamente muito Mas, ricos. mas né? o que ele fez, não se fez nunca mais, inclusive. No Palmeiras, em outro lugar. O Palmeiras ainda tinha chances matemáticas, ele já trouxe do Guarani para treinar junto com o elenco o Djalminho e o Luizão. Também por isso que o time voou no primeiro semestre. Eles treinavam junto com o time em novembro com o chance do brasileiro. E se criticou até com razão. Mas vem cá, você largou o brasileiro, não estou preparando 96. E parece que deu certo. Como também em 2002 não fez a mesma coisa, mas ele começou a preparar o Cruzeiro para Você aquele time imagina um multicampeão clima 2003. como é que vão, reta final de brasileiro. O Ralf e o Jadson sabem que não vão ficar. Não, era uma possibilidade, você vai contando com eles. Só isso, só os dois. Não. Mas também tem o seguinte, né? Não, Talvez. foi assim E que tem nem muita marcou gente pro que. lado. Enfrentando times brigando para não cair, enfrentando time brigando para ir para Libertadores contra tem- o próprio Corinthians. Mudando o estilo de jogo. Mas tem muita gente aqui que falou Não, exatamente você isso. não, Que não, o problema foi observando. você ter, por exemplo, o Ralf. Teve muita gente falando assim que não poderia ter mandado o Ralf embora. Essas coisas. É uma questão. Assim, eu entendo, é uma. Só Ralf que de tem zagueiro. uma. Eu acho que se o técnico realmente não for usar. E aí ele chega pro cara e fala, não vou usar. O cara pode ser o ídolo, pode não ser, você vai E ter pode uma usar situação naquele de- momento. Eu prefiro que o técnico chegue pra E o mim e fale, olha só, não vou te usar, busca alguma coisa. O contrato do Ralf acabava? Aí, Eu não acho que consigo- O Vanderlei, inclusive, ao chegar ao time em 95, pegando, desculpa de novo esse caso, ele tinha um dos ídolos da torcida, que era Mancuso, titular da seleção da Argentina, veio do Boca, estava muito bem no Palmeiras, a torcida gostava dele, e o Vanderlei já tinha uma certa ideia, quando viu jogar, ele teve a convicção, esse cara não vai ficar comigo. Que o time vai ficar lento com ele. Ele negociou com o Flamengo, subiu mais, deu mais moral para o Flávio Conceição e pro Amaral, e trouxe de volta o Galhardo no Juventude, que foi muito importante naquele time também, e Cera depois. Então, foi coisa que o Vanderlei viu treinando, que falou, o Mancuso vai deixar esse time lento. Agora, E deixaria, provavelmente. agora eu acho que eu não dispensaria o Ralf e o Jadson da forma como o Corinthians dispensou. Da maneira como foi. Que aí eu acho que não é nem questão do Thiago, é questão do Corinthians. E é de cima mesmo. Mas se o torcedor do Corinthians, esse que está sofrendo agora porque não vê resultado e não vê futebol, se ele der uma olhadinha no que acontece de melhor no futebol brasileiro, eu não vou falar no Mundial porque seria até uma covardia, mas no futebol brasileiro, Flamengo, Grêmio, o Inter agora, o São Paulo, o Ralf, me acha o Ralf, Não tem. me acha o Ralf, né, algum desses times. Só, de repente, o Musto lá no Internacional. Não, E com uma outra dinâmica. pode esquecer. Aliás, É. o Musto... Não pode Deu esquecer. uma Nosso- boa posicionada. Nosso Thiago Músico. Cachorrão, lembra dele? Dizendo, mandou mensagem aqui pra gente dizendo Mal que do o Felipe Thiago Cachorrão. Nunes, mesmo assim, mesmo tendo essa base aí do coisa, ele meteu a mão no time, né? Porque o Lúcio não estava jogando nada, ele trocou pelo Citadini. Sim. O Bambu foi arrumando seu espaço na zaga. Isso tudo tem dedo do Thiago, né? Não, o sim, cara coloca aí que o Não, ele fez- que era tudo do Não, claro Diniz. que O trabalho é do Thiago. É que nem O falar Ale que falou isso aqui. O trabalho é do O Zagallo Thiago. pegou a base do Isso no Saldanha. Furacão, né? O trabalho é do Thiago. E dentro do trabalho que ele fez no Furacão, uma coisa foi o time campeão da Copa Sul-Americana em 2018. E houve a evolução do time com trocas Sim. de peças, inclusive, para ser. E por força perdendo também o do Renan doping. Negócio do doping, Força de perdendo- doping, perdendo ele- Thiago Heleno, Lógico. Lucas Macho. Montou, assim, ele fez várias adaptações para o time campeão Montou, da ele montou. Copa do Brasil de 2019. Tem uma mensagem do João Vitor Souza, e aí vai muito em cima Ô, do João que a Vitor, gente você é o meu analisa amigo. hoje de rótulo de técnico, e eu acho que isso faz parte da nossa visão, de um óculos invisível que a gente coloca quando a gente analisa e vê o jogo de futebol de cada time, queira a gente ou não. Ele manda assim, ó: não entendo porque não pode criticar o Thiago Nunes. Não é nem o caso, a gente está criticando, mas ele fala o seguinte: não é porque ele é do futebol bem jogado que ele pode rebaixar o time no estadual e fica tudo bem. Se fosse outro técnico, vocês estariam criticando muito mais. E aí, Mas não é o meu amigo, falou isso. não, e aí Não, tem eu uma. conheço o João A gente Vitor fez. Souza. A frase foi logo. A nossa frase que iniciou o debate foi uma frase forte. Que era: Thiago Nunes faz o pior trabalho entre todos os times da Série A. Para fazer a pergunta é porque é uma possibilidade. Exatamente. Acabou que a gente decidiu que não era, mas os era uma três. possibilidade. Mas talvez, se fosse uma outra forma de jogar, ou um outro técnico que viesse de momento ruim, pega o Abel
e coloca no Corinthians, tá? Faz essa troca de nome. Se fosse o Abel hoje no trabalho do Corinthians, com o mesmo aproveitamento, mesmo futebol jogado que está jogando o Corinthians do Thiago Nunes, eu não tenho, assim, eu não posso afirmar categoricamente, mas eu tenho poucas dúvidas que a gente teria uma visão diferente, uma visão bem mais crítica, pela sequência de trabalho. Sim, o Abel está fazendo há 2 anos, pelo menos, 2 anos e meio, 3 anos de trabalho ruim. Seria a continuidade do trabalho ruim. O Thiago Nunes está fazendo há 2 anos um trabalho muito bom, e agora está vivendo um período ruim. Eu acho que é por isso que as críticas não são tão pesadas. Eu acho que ele também tem um rompimento no estilo de jogo que é muito tradicional ao Corinthians, que a direção, o presidente resolveu cortar, que ele quer uma mudança de estilo e a torcida também pedia isso. Mas eu acho justo, e a gente aqui não está tirando a culpa do Thiago Nunes. Claro que não. A gente está colocando ele como um dos responsáveis, junto com a direção, junto com os jogadores. Agora, eu acho muito justo o torcedor do Corinthians questionar o treinador por vários motivos. Os 2 evidentes, que não tem nem resultado nem produção, o time não tem um desempenho bom. E segundo, que assim, o Thiago fez um trabalho espetacular no Atlético Paranaense, mas foi só ali. A gente já viu outros treinadores que foram bem num time e depois não conseguiram dar sequência. O próprio Jair Ventura fez um grande trabalho no Botafogo. Excelente. Olha, grande trabalho. Quase que um milagre. Pegou o time na zona do rebaixamento, levou para a Libertadores e na Liberta só perdeu para o futuro campeão Grêmio e foi o que deu mais trabalho para o Com certeza, foi o melhor o Marcelo Oliveira, que teve até uma carreira maior e mais vitoriosa, no Curitiba ele era Deus. Sim. E depois ele não conseguiu repetir. No Vasco já pegou, saiu. No Cruzeiro. Além, né? No Cruzeiro e no Curitiba. E mesmo campeão da Copa do Brasil. E hoje ninguém considera ele. Hoje ninguém considera. De não ser cotado. O que eu acho é o seguinte, o que falou aí